O povo de Israel ficou 70 anos preso na Babilônia por causa dos pecados que eles haviam cometido. Depois desse período, o rei Ciro, que era o rei da época, é tocado por Deus. Eu imagino por causa até do contato que ele teve com os profetas daquela época, né? Ezequiel, Daniel, Jeremias. E ele liberta o povo e manda de novo o povo de Israel para Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade santa. Quando Israel chega em Jerusalém ali, as pessoas chegam em Jerusalém, vê um monte de ruínas. A cidade estava completamente destruída e em volta estavam os povos pagãos assim. E aqueles povos que estavam ali ao redor, né, começam a tentar desanimar o povo toda hora, contando mentiras, difamando eles para o rei, fazendo diversas coisas, ameaçando eles. Mas ainda assim eles constroem o altar ali. Quando eles constroem o altar, a Bíblia fala que Deus colocou ânimo no coração do povo. E ainda, apesar das dificuldades que eles estavam tendo, quando eles constroem o altar, eles já começam a oferecer sacrifícios de manhã e à tarde assim a Deus. E quando colocam o alicerce no templo, eles já começam a comemorar as festas anuais que tinham ali, de tão empolgado que eles estavam, né? E demora vários anos a construção da Cidade Santa. E nesse período, Deus, através do rei da Babilônia ali, envia Esdras, que era um homem que conhecia bastante a lei de Deus, os mandamentos, e ele vai para essa tarefa de orientar o povo nos mandamentos do Senhor, porque apesar do povo ter boa vontade, eles não lembravam mais como é que deveria ser o culto a Deus, nada disso. E quando Esdras chega ali para estar fazendo essa obra, ele tem um susto assim, porque ele descobre que apesar do povo ter ficado aqueles 70 anos na Babilônia ali como um castigo pelos pecados deles, né? Eles ainda estavam se casando com mulheres pagãs, ainda estavam tendo casamento com mulheres idólatras, né, dos outros povos, e aquilo ali era um pecado terrível para Deus. E quando Esdras descobre aquilo, Esdras paralisa completamente. A Bíblia conta que ele arranca o cabelo da cabeça, rasga suas vestes e vai para um quartinho ali chorar. Entra em jejum, não quer saber mais de nada, deita no chão ali e fica prostrado. E o povo, então a liderança do povo ali, vai até ele falar com ele e fala um versículo interessante que diz assim: Levanta-te, pois é seu dever nos dizer como corrigir essa situação. Nós o apoiaremos, portanto, seja forte e faça o que tem que ser feito. E eu acho muito legal que esse pecado que paralisou Esdras foi surpresa para ele, mas Deus já sabia que o povo estava em pecado. E ainda assim Deus providencia Esdras para ir até lá, orientar o povo e continuar aquela obra, né? Não é porque o povo estava em pecado que Deus não iria mais continuar aquele trabalho. Deus queria que eles se consertassem e continuassem a caminhar. E Esdras, apesar de ter tido esse desânimo por causa disso, Deus ia utilizar a vida de Esdras para continuar esse processo. Deus não queria que Esdras parasse. Deus não revelou para Esdras antes o que estava acontecendo. Deus só falou para ele: vai e faz essa obra. E é isso que eu queria que você concluísse, né? Que Esdras concluísse. E ali eles continuam aquele trabalho. E eu acho interessante também porque me remete muito a Israel quando está no deserto ali, para entrar na terra de Canaã também, que Deus fala que era para eles entrarem na terra, que era uma bênção para eles, que era uma terra maravilhosa, que manava leite e mel. Só que Deus também não conta para eles antes que ia ter gigantes na terra, que a terra, apesar de ser maravilhosa, ia ter dificuldade para eles tomarem aquele lugar, ia ter gigantes. Só que Deus ia estar com eles, né? Mas o que Deus fala para Josué é muito parecido com o que fala para Esdras. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E, assim, tem uma frase que diz que Deus não chama pessoas empolgadas, ele chama pessoas constantes, porque o mais importante não é o jeito que você começa a obra que ele te deu, e sim se você vai conseguir concluir ela. E muitas das vezes a gente começa algo que Deus tem posto nas nossas mãos, mas nas primeiras dificuldades a gente tende a desanimar
e achar que a gente não vai conseguir concluir aquilo, a gente desanima por causa dos gigantes que apresentam na caminhada, pelas pessoas que nos acompanham ali, que às vezes a gente pensa que a pessoa tá alinhada ali com o que Deus disse pra gente, de repente a gente descobre pecados ocultos, coisas que a gente não estava esperando e a gente desanima. São diversas situações que fazem a gente, de repente, querer parar a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas nada que venha acontecer vai ser surpresa para Deus. Tudo Ele tem nos capacitado através do Espírito Santo para a gente concluir aquilo e superar as adversidades que tem da melhor maneira possível, né? O Espírito Santo é o nosso consolador, ajudador, e ele nos traz ânimo também no nosso coração para a gente prosseguir na caminhada com Deus, né? Quando a gente escolhe obedecer ao Senhor, obedecer aos mandamentos que Ele tem colocado através da palavra dele nas nossas vidas, isso vai nos dar ânimo para continuar a caminhar. Se a gente não vencer o desânimo, às vezes pelas circunstâncias, se a gente continuar naquilo, a obra não vai ser concluída. E a obra que Ele tem nos dado não é só para alcançar as nossas vidas nessa terra, Ele também quer nos usar para alcançar a vida de outras pessoas. Jesus nos diz também no Novo Testamento, né, que com Ele não ajunta, está espalhando. Se a gente para de caminhar com o Senhor, além de a gente estar travando o nosso propósito, a gente também está atrapalhando a caminhada de outras pessoas com o Senhor Jesus, né? Então eu espero que, através dessa palavra simples, né, você venha estar buscando em Deus ânimo para continuar essa caminhada, que você venha nas dificuldades buscar a ajuda e o auxílio do Espírito Santo para que ele possa te animar novamente, né, e você possa concluir a tarefa que o Senhor tem te dado nas tuas mãos. Em nome de Jesus, espero que você consiga se reerguer. Amém.